Samma Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasam. Eu acho que era uma criança muito esquisita. Eu acho que era uma criança. Uma coisa. Se eu for para dizer assim, qual era assim, o tema constante da minha mente quando eu era mais novo? Eu acho que era esse sentimento de. Não diria assim, uma estranheza, ou uma desconfiança. Não, tem algo errado aqui. Era basicamente isso. Vou resumir como é que foi a sua infância. A minha infância foi um grande. Tem algo errado nisso aqui. Não pode ser só isso. Não é possível que essas coisas sejam assim mesmas, né? Não, não, com certeza não tem algo errado aqui nessa história. Por exemplo, uma coisa, tipo de ideia que passava na minha cabeça é: como é que eu consigo mexer a minha mão, mas eu não sei como é que isso acontece? Isso está errado. Possível. Eu consigo mexer a minha mão, consigo abrir e fechar a minha mão, mas eu não tenho a menor ideia de como é que isso acontece. O que é que está errado aqui? Alguma coisa está errada. Não, não pode ser normal isso. Isso é inaceitável. Pensar comigo, isso é inaceitável. Ah, não sei. Tipo de. Era realmente meio diferente, né? Mas o fato é esse, né? As pessoas existem e não têm a menor ideia do que estão fazendo. Né? Elas não têm a menor ideia do que é que elas são, como é que funciona, por que, que eu sou assim, da onde que isso vem. E pior do que isso, em geral, é justamente aquilo que elas não entendem, que elas dizem, isto sou eu. É assim, isso é que eu sou. Quando elas entendem algo, imediatamente a noção de isso sou eu meio que se enfraquece. Né? Imediatamente se esvaneia até certo ponto. Mas quando é algo que as pessoas não compreendem, elas imediatamente assumem, isso é o eu está aqui, eu estou aqui, isso é o meu eu. Exatamente onde elas não enxergam, que elas imaginam que está o eu. E, e aí que cria-se muita confusão. Em geral, quando é assim, as pessoas escolhem o que é de pior nelas para ser eu. Aquilo que é compulsivo, aquilo que é doentio, aquilo que é, sabe, fora de controle, fora de propósito. Né? Elas falam justamente isso, ela fala, isso sou eu. Eu estou aqui, eu sou assim mesmo. Ninguém, ah, ninguém para pensar, né? Ninguém entende que a mente, na verdade, é um processo. Né? Aquilo que está ali é algo que veio a ser. Né? Não tem nada na mente que é assim mesmo, sempre foi e sempre vai ser. Isso não existe. Né? A mente é um processo em transformação constante. É um fluxo constante. A mente jamais para. Como qualquer outra coisa, não tem nada nesse mundo que pare. Nem essa cadeira não para. Ela está em constante mudança. Essas rochas, o que vocês acham que é o mais duradouro desse mundo? O diamante? O diamante também está em mudança, está em transformação. O diamante veio a ser. Qual que é a consequência disso? Se algo veio a ser, o que é que isso significa? Se algo veio a ser, significa que não é estável. Se ele veio a ser, ele também vai deixar de ser, porque ele é capaz de mudança. Se ele veio a ser, significa é algo que muda. Né? Se é algo que muda, ele não vai se suster, ele também se desfaz. Né? Então, tudo que vem a ser, deixa de ser. Agora, quando a pessoa tem algum
hábito compulsivo de personalidade é falar, eu sou assim mesmo, é assim que eu sou, não tenho nada que possa fazer. Claro que tem. Se você tornou-se isso, significa que você também pode deixar de ser isso, né? Então, essa é uma questão. A questão é, você está disposto a trabalhar ou não? Tem nada nessa mente que seja fixo e imutável, né? Então, mas em geral é a preguiça ou falta de interesse das pessoas que fazem com que elas fiquem congeladas no tempo, né? Vítimas desse tipo de hábito mental, né? De compulsão mental, de defeito mental. Elas não estão dispostas a lidar com o problema, né? Ou cria-se, né, um ambiente de codependência, né? A pessoa simplesmente, a personalidade da pessoa como se fosse um musgo, né? Ela se agarra ao redor daquilo, né? A pessoa, a personalidade inteira dela tem aquilo como ponto central, né? Você fala para a pessoa, abandone isso. Você fala, meu Deus, mas quem que eu vou ser se eu abandonar isso? Eu vou deixar de existir, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Eu lembro quando eu comecei a praticar meditação lá em São Paulo, às vezes tinha que dar a palestra, né? Apesar de naquela época eu não era leigo, não sabia muito, ainda assim por falta de opção. Às vezes a gente mesmo é que ensinava, né, a meditação. Aí eu lembro que vi uma moça um dia que eu fiquei muito. Marcou minha memória. Ela veio e está muito preocupada. Poxa, mas se eu começar a praticar meditação, eu vou deixar de ser quem eu sou? Eu vou mudar? Ela está preocupada, né? Mas será que tem perigo de eu acabar mudando, né? Eu pensei, eu não falei naquele dia mas eu achei que eu não sei, eu também não tinha muita certeza, né? Então não tinha coragem de ser muito assertivo assim, né? Mas a resposta correta é para isso aí. Você acha que você não meditar, você não vai mudar? Você acha que você em algum momento vai ser estável a sua vida, né? Então, não é meditação que vai fazer você mudar. A mudança é a sua natureza, né? Quer você medite ou não, você vai continuar mudando. A questão é, você quer mudar para melhor ou para pior? Você quer decidir para onde você vai mudar ou você vai deixar o acaso tomar conta disso? Você quer ser o motorista desse processo ou você quer ser apenas passageiro ou pior ainda, né? O atropelado? Então, além de ser passivo, você é vítima do processo, né? Passageiro pelo menos está indo junto, tá passeando. Você quer ser arrastado atrás do carro, né? Uma corda no seu pé amarrado, o carro indo embora e você sendo arrastado atrás. Onde é que você quer estar nessa história? Mais ou menos isso, né? Porque ah, só, só esse tanto, né? O seu corpo muda. Aquela moça era jovem. Então, sendo jovem, tem as características de juventude, né? Tem a beleza física, saúde física, energia. Você é de um jeito. Aquilo influencia a sua personalidade. Com o tempo, ela, com essas alturas, deve até bem velha, né? Deve estar na mesma idade que eu. Deve estar com 45, 50 anos. Impossível ser a mesma pessoa. Com um corpo de 40 anos, você não consegue ser a mesma pessoa com um corpo de 18 anos. Não tem como. A sua sensação não é a mesma. A sensação de eu não é a mesma. Mais do que isso, a sua psique também é um processo influenciado pelo tempo, né? Porque conforme o tempo vai passando, você vai acumulando experiências, né? Coisas que você achava legal, com a repetição ficam monótonas. Coisas que você não achava interessante, né, começa a ser interessante, graças à experiência, as coisas vão acontecendo. Já vi isso, ok, não preciso mais fazer de novo isso, já vi, já sei como é que é, não tenho mais paciência, nem interesse nisso. Que nem acampar, né? Acampar só jovem consegue fazer, né? Quem tem mais de idade não tem mais saco para isso. Porque quando você é jovem, todo aquele mistério, tal, a aventura, e a experiência nova de dormir ao ar livre. Mas você faz umas vezes, ok, já vi. Só fica a parte ruim, né? Todo o mistério desaparece, né? A aventura desaparece, já está acostumado. Só sobrou a parte ruim, o chão duro e o frio. Pra que eu vou fazer isso? Não tem porquê.
Que nem para a Índia também. Para a Índia, vá quando você é jovem. Quando você é velho, ninguém aguenta mais. A Índia só é bom quando você é jovem. Depois sabe, que realmente é um lugar fascinante, né? A experiência, assim, é um choque nos seus sentidos, né? Mas depois que passa aquilo algumas vezes, fala, ok, já vi, né? Só sobra a bagunça e a confusão, né? As pessoas tentando pegar dinheiro de você, tentando toda hora te dar algum golpe, tentando alguma coisa. E a diarreia também, a diarreia nunca passa. A diarreia é perene, todo o resto é impermanente, a diarreia é perene. Então, tem coisas que tem época para fazer, né? Tem interesses na mente que tem época para fazer, né? Depois que você faz, é difícil suster aquilo, né? Porque você começa a ficar mais inteligente também, né? É difícil não perceber certas coisas, né? Então a sua psique não consegue se suster também. Isso não tem como, né? Mesmo supondo que exista uma operação plástica, meio que um tratamento de células genético que consiga suster a juventude do corpo, ainda assim, né, não tem como você continuar indo para balada. Tem uma hora que você percebe que aquilo não é sem fundação nenhuma, sabe? Aquilo é só imagem, é só fingir, não tem nada real ali, né? Não tem como você mentir para si mesmo, a não ser com o uso de drogas, né? Talvez usando drogas você consiga estender esse período. Mas felizmente as drogas são péssimas para a saúde. A salvação das pessoas é isso. Quanto mais drogas as pessoas usam, mais a saúde delas tem degeneração, né? Então o corpo delas começa a cair aos pedaços, né? Então elas têm que acordar para a realidade, elas não conseguem mentir para si mesmas para sempre, né? Então é realmente uma benção, né? O mal que as drogas fazem para a saúde. Então, né? Não há não mudar, não existe isso. Então é bom lembrar dessas coisas, porque, como eu disse, né, em geral as pessoas tendem a achar eu sou justamente onde elas não compreendem o que é que está acontecendo, né? O ponto da personalidade delas, que elas não entendem, que elas não têm acesso, elas simplesmente adivinham, bom, deve ser eu isso aí, né? Eu sou assim mesmo, é o meu eu. Mas lembre-se, né? Não importa se isso é eu ou não. Mesmo, não vou nem entrar no mérito de eu ou não eu, mas pense, mesmo que seja eu, não é permanente, não há nenhuma razão para eu simplesmente ser vítima disso, né? Se tem algum problema de personalidade, se algum lugar precisa de trabalho, não há nenhuma boa razão para não trabalhar aquilo. Ah, mas se eu mudar isso, eu vou mudar minha personalidade. Ué, ela vai mudar de qualquer jeito, quer você trabalhe ou não. Você não tem nada a perder, né? Com a coisa que você tem a perder, talvez seja a estabilidade, a harmonia, né? Quando você muda algo, né, se você não tomar cuidado, você pode mudar e a mudança levar para uma a, falta de equilíbrio, né? Por mais que a gente tenha problemas de personalidade, ainda assim a nossa personalidade se organiza ao redor daquilo, né? E mais ou menos entra num certo sistema, né? Mais ou menos hermético. Funciona bem o suficiente para conseguir levantar de manhã e vir até aqui ouvir meditar. Funciona bem o suficiente para conseguir pelo menos arrumar um emprego, né? E não virar mendigo, né? Já é alguma coisa. Mas em geral não é bom o suficiente para, por exemplo, ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa que não cria conflitos, ser uma pessoa feliz, né? Agora, curiosamente, mesmo quando é bom o suficiente para ser uma pessoa feliz, ainda assim não é o suficiente para pacificar a mente, né? Você consegue ser feliz, mas num contexto mundano, num contexto que consome constantemente novos e novos estímulos, novas mudanças, né? Tem que estar sempre correndo atrás de algo, né? Tem que estar sempre indo viajar para algum lugar, sempre mudando de restaurante, sempre assistindo um filme novo, mudando de música, mudando disso, mudando daquilo, mudando de namorada, né? Então é sempre um correr atrás, né? Nunca há uma paz, né? Mas ainda assim, né, cria um bem-estar, meio que você fica hábil em fazer aquilo, né? Se você tiver recursos financeiros, conseguir ter boa saúde, né? Durante um bom período você consegue suster isso. Mas eventualmente chega a velhice e aí não tem saúde que segure, né?
E por mais que você consiga empurrar o assunto com a barriga, no fundo você sabe que a morte está chegando. Você sabe que por mais que você consiga mentir para si mesmo e fingir que não está vendo e pensar em outro assunto, lá no fundo você sabe. Então, cada dia que passa, aperta cada vez mais no coração. Né? As pessoas não têm preparo para lidar com isso. Né? Então, por mais que você consiga uma trégua, né, dentro de certos acordos, né, eu faço o seguinte acordo: eu lhe dou estímulo constante, eu mudo o estímulo de maneira constante, você não me agride. Então você consegue uma certa acordo de paz, mas é uma paz temporária, também não dura, também impermanente. Né? Então, mesmo o budismo, né? Então ensina as pessoas a ir além dessa paz, né? Além dessa trégua sob condições, né? E atingir uma paz mental, né? Atingir um nível de harmonia interior onde haja paz, a mente se pacifique. Isso é bem mais firme, isso é bem menos dependente do exterior. Tá? Mesmo com má saúde, você consegue suster aquele bem-estar. Mesmo com a proximidade da morte, você consegue suster aquele bem-estar. Mas também não dura para sempre. Cedo ou tarde, os eventos vão passando, os nascimentos vão se manifestando, as mortes vão se repetindo, as situações vão se alterando, né? E aquilo se desgasta também. Aquilo tudo que foi desenvolvido se perde também. Né? Então, na verdade, o Buda não ensinava as pessoas a encontrar um estado de paz imutável sabe, um estado de ser que fosse imutável e firme. Na verdade, o que ensinava é abandonar tudo isso. Abandonar, saia disso. Né? Por mais que você ache que você consiga ter controle, né? Você consiga um estado de ser, um estado de existência, onde você está vencendo, você está no lucro, né? Ainda assim, saia disso, porque isso é um estado temporário. E esse estado de lucro também vai mudar, e você vai voltar ao empate e eventualmente vai cair no prejuízo novamente, né? Como já foi no passado. Então, o ensinamento Buda mesmo é desenvolver um estado que a gente tenha maestria sobre o ser, né? Sobre eu, quem eu sou, né? Como eu sou. Né? Você ganha maestria sobre isso, mas não para que com a ideia de que essa maestria é a vitória. Agora eu ganhei, eu sou o vencedor, está encerrado o assunto. Não. Essa maestria é só que a partir desse ponto, né, é possível quebrar o ciclo de nascimento e morte. É possível transcender o samsara. Né? Então é uma coisa funcional. O objetivo final do budismo não é ser um ser perfeito. O objetivo final do budismo é transcender toda forma de ser, né? Quebrar o ciclo, né, de nascimento e morte, alcançar a libertação. Então, jamais, né, tenho essa ilusão, né, de que, primeiro, né, a ilusão de que isto sou eu sou assim, não há nada que eu possa fazer a respeito, é errado. Basta usar um pouco de pensamento, né, que você consegue desfazer essa ilusão. Né? Por exemplo, você pensa, eu sou assim mesmo. Bom, mas você era assim antes ou não? Quando você era criança, você era assim? Eu era. Aí quando você não sabia falar, você também era assim? Quando você não conseguia nem falar, você já era mal educado? Eu falo palavrão toda hora, sempre fui assim. Mesmo? Mesmo quando você não sabia falar, você já falava palavrão? Não, com certeza não. Antes de você aprender a falar, você não falava palavrão. Você aprendeu a falar palavrão. Então não eu sou assim mesmo, então deixe de ser. Se você veio a ser assim, você também pode deixar de ser assim. Essa é uma questão de disposição em trabalhar, né? Em desfazer o que foi feito. Tudo que foi feito pode ser desfeito. Né? Não tem nenhum acordo que seja inquebrável. Mesmo legalmente, judicialmente falando, mesmo que suponha que não existe também, mas supondo que judicialmente falando existe um acordo que é inquebrável. Tudo bem se eu não seguir. E aí? Não é o judiciário que controla as suas ações. Né? E mesmo que o judiciário fale, você é obrigado, é impossível você quebrar esse acordo. Tá bom,
Eu não vou fazer assim mesmo. Mesmo assim eu não vou seguir o acordo, e aí? Aí você vai me mandar para a cadeia, mas assim ainda assim eu não sigo o acordo. Eu suponho que tem um acordo que diga, eu tenho que declarar, supondo que você brigou com alguém, né? Você brigou com alguém, aí o juiz decide que você tem que declarar publicamente que eu estava errado, eu admito, eu estava errado, eu peço perdão. Você fala, não, não vou fazer. Não tem como te obrigar. Eles podem te mandar para a cadeia e aí na cadeia você continua sem fazer. Né? Nenhum acordo é inquebrável, é obrigatório. Tudo tem a sua opção. Né? Depende o quão longe vocês estão dispostos a ir para colher, né, esta liberdade. Liberdade nada mais do que escolha, direito de escolha, ter escolhas. Né? Liberdade não é assim, tudo está do jeito que eu quero. Liberdade é, você tem opção, sim ou não. Isso que é liberdade. Então, a questão é, quantas obrigações você tem consigo mesmo. Né? Então você se põe essas ideias, eu sou assim mesmo, eu tenho que fazer assim. Então, essa liberdade você já não tem mais, você é um escravo. Né? Se você tem muito apego a prazeres sensuais, por exemplo, você tem muitos deveres a cumprir. Você tem que trabalhar o suficiente, tem que conseguir uma situação financeira suficiente para comprar o seu conforto físico. Né? Agora, se você tem satisfação com pouco, então você tem muito mais liberdade. Né? Então, as pessoas pensam, os monges têm que comer o que é oferecido, não tem direito de escolha. Isso é uma falta de liberdade. Mais ou menos. O que proporciona isso ser possível é, como é que chama essa qualidade? Contentamento. Isso não vem de opressão, isso vem de contentamento. Sendo uma pessoa facilmente satisfeita, eu posso comer o que me derem, não tem problema. Agora, se eu não sou uma pessoa facilmente satisfeita, o que as pessoas me dão não serve. Né? Então o segredo aí não é a liberdade, está no fato. Contentamento é a liberdade. É o fato de você ter liberdade de se satisfazer com o que oferecerem, o que estiver disponível, ter opção. Né? Então obter o que você quer nem sempre é uma expressão da sua liberdade. Obter o que você quer muitas vezes é a expressão da sua escravidão. Né? É um viciado em drogas. Ele pode achar, eu tenho liberdade de usar drogas. Ou você tem a escravidão de ter que usar drogas. Qual será? Difícil, né? Dizer. Na verdade é fácil dizer, mas a pessoa não enxerga, né? O ponto de vista de cada um. Às vezes as pessoas são cegas pelos próprios pontos de vista dela. Mas, só para contrabalancear tudo isso, né? Também não pense que você tem a obrigação de ser perfeito. Né? Só porque você é capaz de mudar a princípio, tudo que existe em você é possível ser mudado, também não há obrigação em mudar tudo. Né? Você não tem a obrigação de ser perfeito. Mesmo porque ser perfeito é apenas uma ideia, uma fantasia que não existe. Né? Ser perfeito é a opinião de alguém. Perfeição é uma opinião. Não existe perfeição fora da imaginação das pessoas. Perfeição é uma ideia inventada. Não existe. É uma opinião. Então você vai tentar ser perfeito de acordo com a opinião de quem? Quem é que está decidindo o que é perfeito? Isso não existe. Isso é a opinião de alguém. Né? Então mesmo que você consiga ser perfeito no ponto de vista dessa pessoa, aí vem o Zé Mané e fala, mas você não é divertido o suficiente. Você não conta piada engraçada. Pronto, já não é mais perfeito. Você não sei lá, você não sabe cantar, você não sabe dançar. Sempre tem alguém que vai ter uma opinião diferente. Você nunca vai conseguir ser perfeito aos olhos de todos. Né? Então, em geral, o que eu recomendo para as pessoas é seja funcional. Né? Pelo menos isso. Seja funcional. Ser funcional existe dentro de um certo contexto. Né? Então, por exemplo, você escolheu a sua carreira de vida vai ser não ter um emprego, ter família, educar os filhos. Ok? Seja funcional dentro desse contexto. Né? Funcione bem nisso.
Mude o que precisa ser mudado para que você consiga realizar essa tarefa. Se você escolheu, eu vou ser um monge budista, tá bom. Então, mude o que precisa ser mudado para que você consiga ser um bom nisto, né? Eu vou ser um praticante leigo do Dharma, então vou viver no mosteiro como praticante leigo. Então, mude o que precisa ser mudado para que isso dê certo. Viver no mosteiro como praticante leigo. Você não precisa ser perfeito, mas precisa dar certo. Precisa ser funcional. Precisa dar certo, né? Então, por exemplo, supondo que você, não, por alguma razão, não funciona viver em comunidade. Não significa que você seja uma má pessoa. Significa que esse é um contexto em que o seu jeito atual de ser não se encaixa. Então, paciência, né? Então, ou você muda, se você não consegue mudar, pelo menos busque um outro modo de vida, né, onde seja possível, né, você ser daquela forma sem criar muitos problemas. E aí você vai procurando melhorar, né? Eventualmente, quem sabe você consiga, né, resolver isso e aí você de novo está apto, né, a morar numa comunidade. Isso não indica, né, o seu valor como pessoa, né, porque é tudo questão de contexto, né? Porque você não é bom aqui, mas você é bom em outro lugar. Né? Por exemplo, muitos monges não viviam em comunidades, né? Mesmo Ajahn Chah era um, né? Ajahn Chah, durante todos os primeiros anos dele, sempre viveu sozinho. Não queria. Até, por exemplo, ele conseguiu encontrar Lompuman. Isso é uma coisa que não entra na minha cabeça. Ele esteve presente perante Lompuman, prestou reverência, reconheceu o Lompuman como grande mestre, sabe? Ele até nos anos seguintes, né? Ele sempre citava Lompuman como o verdadeiro mestre dele, mas ele ficou só 3 dias. Ficou 3 dias, prestou reverência, entendeu que Lompuman era a coisa real, né? Era o cara, era a pessoa, né? Ele falou, ok, ouvi o ensinamento, obrigado, tchau. Foi embora. Foi continuar trabalhando sozinho. Ajahn Tongrat também, né? Vivia sempre sozinho. E era um grande mestre. Então, sabe, não necessariamente delimita, né, o seu valor como pessoa, mas existem questões, né, coisas que funcionam e coisas que não funcionam. Então, é assim. Mas se a gente se dispõe a fazer algo, então que a gente trabalhe e crie as condições em nós mesmos para que aquilo seja possível, né? Então, se a gente vai escolher morar em comunidade, então a gente precisa desenvolver as qualidades que tornam possível morar em comunidade. Se a gente vai escolher morar sozinho, também tem qualidades que precisam ser desenvolvidas para poder morar sozinho. Se a gente vai morar sozinho no meio do mato, também é um outro grupo de qualidades que precisam ser desenvolvidas para você poder morar sozinho no meio do mato. Né? Então, sempre tem algo a ser feito. Né? E aí, se a gente vai desenvolver a prática de meditação, vai conseguir domar a mente, né? Conseguir domar a mente, né? Disciplinar a mente, purificar a mente, também é um certo grupo de qualidades que esse trabalho requer. Então, há trabalho a ser feito. Né? Se a gente vai tendo dominado a mente, tendo conseguido colocar ela sob controle, colocar ela sob o jugo, né, da nossa consciência, da nossa volição, né, o que é que a gente quer fazer agora? A gente vai continuar trilhando em frente, né, e usar essa mente, né, para alcançar a iluminação. Se vamos fazer isso, também vai haver qualidades a serem desenvolvidas, né? Ainda há trabalho a ser feito. Né? Então, né? E teoricamente, mesmo a pessoa que alcança a iluminação, né? Aí, de novo, voltamos para a estaca zero. E agora? O que eu vou fazer agora? Eu vou sentar aqui e morrer? É uma opção, né? Já estou iluminado mesmo, que se dá. Não tenho nada a perder. Bom, eu estou aqui mesmo, eu acho que eu vou ajudar os outros, ensinar os outros. Ok. Então, eu vou ter que desenvolver as qualidades necessárias para poder ensinar os outros. Vou ter que aprender a fazer isso. Né? A Ajahn Chah é uma pessoa que aprendeu a fazer isso. Né? Inicialmente não era muito bom. Inicialmente ele dava muita porrada mesmo, os discípulos não aguentavam.
Muitos iam embora, muitos, né, não aguentavam, né? Era forte demais. Conforme foi ficando mais velho, ganhando mais experiência, ele foi ficando mais flexível, né? E aí começaram a chegar discípulos ocidentais, então falou, bom, o que funcionava com os tailandeses não funciona com os ocidentais, então vamos aprender a fazer isso. Aprendeu a lidar com os ocidentais também, né? Então, né, sempre há trabalho a se fazer, né? Então, basicamente, personalidade não deveria ser o mestre. Personalidade deveria ser uma ferramenta. Personalidade deveria ser uma ferramenta, algo que é útil, não algo que oprime e escraviza a gente, né? Personalidade não deveria ser uma opressão. Personalidade deveria ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta que traz benefícios, né? Então não tenham medo nem pudor em guiar esse processo, né? Interferir e escolher quem é que vocês querem ser, né? E trabalhar para alcançar aquilo, né? Escolham, decidam para onde vocês querem andar e caminhem, né? Ok? Então é isso. Tem uma pergunta, alguma coisa? Não ter paciência com algumas situações, por mais que sejam situações que você mesmo tenha criado para você, é um sinal de sabedoria? Depende. Não há nenhuma qualidade da mente que seja boa por si só. Todas as qualidades da mente funcionam dentro do contexto, né? Não existe só compaixão, não existe só paciência, não existe só ah, impaciência. Tudo isso tem que funcionar dentro de um contexto, é um mecanismo, né? Uma personalidade é um sistema, que nem um carro, né? São várias partes funcionando juntas, né? Da mesma forma que nem os carros não são iguais, e ainda assim eles funcionam, as personalidades não precisam ser iguais, não precisa todo mundo entrar num padrão único, né? Todo mundo tem que ser igual a Janchá, todo mundo tem que ser igual ao Buda, todo mundo tem que ser igual ao Lampuman. Não é assim, né? Todo mundo tem que ser igual ao Dalai Lama. Não, né? Você pode ser diferente, desde que funcione. Por exemplo, impaciência, ser impaciente não é tão ruim, desde que você seja eficiente, né? Se você combinar impaciência com eficiência, ok, dá para o gasto. Né? Pelo menos você resolve as coisas. Sabe? Você fica impaciente, vai lá e resolve. Já é alguma coisa. Agora, você é impaciente e incompetente, aí você está lascado. Porque aí você vai lá botar a mão e vai piorar ainda mais. Entendeu? Então, desde que você resolva, tá bom. Dá para tolerar a sua impaciência. Não chega a ser uma coisa a ser elogiada. Oh, como você é impaciente, parabéns. Mas tudo bem, pelo menos você tem algo que no final dá certo, sabe? Então, tudo isso tem que ser combinado de maneira harmoniosa, né? Então, não ter paciência com gente chata, por exemplo. Se você conseguir aplicar isso de maneira sábia, não é um problema, né? Se você tiver inteligência suficiente para que isso, no final das contas, dá certo, tá bom, né? Por exemplo, não ter paciência com pessoas chatas, então você escolhe os seus amigos, sabe? Se você não tem paciência com pessoas chatas, você prefere ficar sozinho, mas você é hábil em ficar sozinho, você não se agride quando está sozinho. Ficar sozinho não te deixa deprimido. Ficar sozinho não te deixa, sabe, com um estado mental ruim. Nesse caso é ótimo. Para um monge é excelente isso. Sabe? Não ter paciência com gente chata. Desde que você seja hábil em ficar sozinho, tá ótimo. Quando você fica sozinho, você faz algo útil. Né? Você melhora a si mesmo, você desenvolve sua prática de meditação. Né? Tá ótimo, tá bom? Agora, você é impaciente com os outros, aí você fica sozinho, aí você fica em depressão, fica com isso, aí vai ter que usar drogas, vai ter que buscar isso, buscar aquilo, se envolver isso com aquilo. Aí não deu certo. Então, é uma questão de você conseguir criar um conjunto harmonioso, um conjunto que dê certo. Né? Então, né? Você vê com os mestres, né, de meditação, né? Cada um tem uma personalidade. Uns são mais calorosos, outros são muito secos. Não significa que um é certo e outro é errado. Cada um tem seu jeito de ajudar os discípulos. Né? Uns são muito bravos. Né? A Adya Mahabua era feroz. Né? Era absurdamente feroz. Né? Mas deu resultado. Muitos discípulos deles tornaram-se grandes mestres. Assim. Talvez apenas perdeu para Lompuman em termos de discípulos, né?
que se tornaram grandes mestres, né? Número 1, vamos para o humano, com certeza. Número 2, a Jama boa. Mas eram poucos que aguentavam aquilo. Né? O cara era feroz, assustava. Né? Então ele não teve muitos discípulos, mas os poucos que ele teve deu resultado. A Jantia teve centenas de discípulos, mas uma meia dúzia só conseguiu realmente alcançar, né, o Dharma. Então, bom, quem fez bem, quem fez mal? Bom, fizeram do jeito que era natural a eles fazerem. Né? Um tinha essa característica, o outro tinha outra. Né? Tudo bem. Não precisa todo mundo ser igual, ainda bem. É isso. Okay? Mais uma pergunta, alguma coisa? Internet, né? Não, só isso.